Eu sou Clícia Gouveia, sou xantaloterapeuta e sou psicomotricista e fonoaudióloga. E hoje, como sou criadora da Roda de Saberes com 2 S's, a gente tem que fazer o quê, gente? Vibrar com esse 4-1 do Brasil, vamos combinar? E com esse 4-1, hoje a gente tem a Roda de Saberes em amarelo e Adriana Duarte vem trazer essa cor para trazer na nossa live. Então, quem é a Adriana Duarte? A Adriana Duarte é uma fonoaudióloga, audiologista, que vem hoje trazer o seu saber de audiologia na live da Roda de Saberes. Mas por que isso? Para quem está chegando hoje, vamos explicar. A Roda de Saberes é uma roda online, onde a gente compartilha saberes. E essa semana, até o dia 9 de dezembro, estaremos compartilhando saberes fonoaudiológicos. Por quê? Porque no dia 9 de dezembro de 1981 foi reconhecida a profissão de fonoaudiologia como curso superior. Olha que maravilha. E aí, nada mais do que homenagear os fonoaudiólogos com lives explicando sobre as diversas atuações que nós temos. E hoje nós teremos Adriana Duarte. Quem é a Adriana Duarte? A Adriana Duarte é uma fonoaudióloga, graduada, mestre e doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tá lá, hein, gente? E eu aqui em Recife. Ela tem pós-graduação em audiologia, tem pós-graduação em processamento auditivo central e faz parte do grupo de profissionais concursadas do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Além disso, a Adriana ela trabalha na Clínica de Otorrinolaringologia do Largo do Machado e é apaixonada por audiologia infantil, que é o nosso tema de hoje. Para a gente gravar aqui, eu vou registrar o tema com aquela minha dificuldade que eu tenho, que vocês sabem, né? Que é de escrever o tema. Gente, eu vou fazer zilhões de live e essa dificuldade vai continuar. Será que eu consigo? Não estou conseguindo, gente. Enfim. A Adriana vem hoje falar sobre a importância de avaliar a audição dos pequenos. Porque ela vai falar sobre audiologia infantil. Venho dar boa noite a todos que estão entrando aqui. Juraci, Alena Menza, Carla Ibajo. Nossa fonoaudióloga Adriana Duarte já está por aqui. E tem um detalhe que eu não falei, que a nossa fonoaudióloga Adriana Duarte é mãe de 2 meninos, igual a Roda de Saberes com 2 S's. Vamos chamá-la para a gente não perder tempo com essa vibração do nosso 4-1. A Adriana ainda não pediu para participar. Vou esperar a Adriana pedir para participar da live. Assim que ela pedir para participar, eu chamo ela. Ela só falta aceitar para entrar na nossa live. Adriana Duarte. Ele entrou, gente! Olha ela poderosa! Oi! Tudo bom, Adriana? Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Adriana, que alegria ter você aqui na Roda de Saberes com 2 S's. No dia de hoje, que a gente fez esse 4-1, não é? Exatamente. A energia tá a 1000. A energia tá a 1000. E a gente vem com você colorir a nossa roda de amarelo de Brasil, né? Eu tô aqui com a blusa com a bandeira E eu tô aqui do com Brasil. meus brincos amarelos. Aí, tá vendo? Essa noite, gente, já vai ser uma noite de muita luz, de muito sol,
porque a Adriana é uma fonoaudióloga querida, uma colega de profissão. Nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas, né? Antes dela ir para o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E assim, é uma alegria muito grande, Adriana, ter você aqui e falando de algo que você ama, que é a audiologia e a audiologia infantil. Então, aí para iniciarmos a nossa live, já que o nosso intuito é falar sobre saberes fonoaudiológicos, eu gostaria que você falasse um pouquinho por que você escolheu a fonoaudiologia lá atrás, quando foi fazer vestibular. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Assim, é uma grande honra estar aqui. Quero te parabenizar por esse projeto lindo. Eu venho acompanhando a Roda de Saberes e eu acho muito bacana essa sua ideia de compartilhar os saberes com o mundo. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação disponível, mas a gente ainda é muito carente de informação de qualidade. Então, eu acho que projetos como esse seu, eu acho que vão trazer benefícios para todo mundo, né? Porque a gente tem informação de qualidade, informação assim de várias áreas, né? Você explicou no início que a gente está numa semana aí comemorando o Dia do Fonoaudiólogo, por isso são lives relacionadas à fonoaudiologia, mas eu te acompanho aqui na página, eu sei que você fala sobre diversos assuntos e assim, quem está aqui hoje, né, que é meu seguidor ou que me conhece, que ainda não conhecia a Clíce, segue a Roda de Saberes, que vale muito a pena, tem muito conteúdo bacana aqui, dá uma olhada até nas lives que ela já fez, e eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto, né, da gente se encontrar aí na vida profissional mais uma vez, tá? Muito lindo, obrigada. Então, eu decidi fazer fonoaudiologia, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu não fui para... Eu sempre quis área de saúde, desde criança. Minha mãe está aí assistindo a live, ela me segue sempre e ela sabe, eu sempre gostei desse cuidado com o outro, desse olhar de cuidado. Eu sempre gostei de área de saúde. Não tinha vontade, assim, aquele sonho de, eu vou fazer medicina, mas sempre quis alguma coisa relacionada com cuidado. Ainda não sabia exatamente o quê. Quis ser muita coisa quando criança, né? E aí, na época da separação dos meus pais, foi meio conturbado, assim, eu acabei indo para a área do direito, meio que me desviei um pouco e fiquei 1 ano e meio lá. Mas vi que não era realmente o que eu queria, eu falei assim, não, eu tenho que fazer aquilo. Sabe quando o anjinho fala assim, não, sua vocação não é essa, vamos voltar. Então, eu decidi fazer fonoaudiologia a princípio para trabalhar com crianças com síndrome de Down. Na época, eu fiz vestibular para FRACE, que hoje em dia não existe mais, que era com crianças especiais, crianças com síndrome de Down. Na época eu fiquei muito triste porque acabou o curso por lá, enfim, né? E aí a minha mãe insistiu muito, falou, não, minha filha, agora já que você escolheu o que você quer, então vamos fazer o vestibular. E eu acabei fazendo vestibular para o UFRJ, passei e fui muito feliz lá. E acabei me apaixonando pela audiologia, que não foi o que me levou para a fonoaudiologia, mas Deus tem um propósito para tudo nessa vida. E hoje eu posso trabalhar e atendo muitas crianças com síndrome de Down, porque a gente sabe que na área da audiologia infantil é um público que a gente atende muito e sou muito realizada. E acabou que me levou para a fonoaudiologia e eu só mudei depois a especialidade, vamos dizer assim, né? E como é que você chegou na audiologia? Por que audiologista? Então, foi amor à primeira vista. Eu estava no terceiro período, tive uma aula com a minha atual orientadora do doutorado, a Silvana Frota, que é professora lá da UFRJ, e eu me encantei assim, com esse universo. Eu sempre gostei, na época que eu era mais nova, gostava de cálculo, gostava de matemática, sempre gostei muito de biologia e tudo, mas eu gostava dessa parte assim mais de números, né? Então isso foi o que me conquistou. Mas ao longo que eu fui conhecendo melhor a área e tudo, eu fui me apaixonando por essa parte do diagnóstico. Assim, você poder oferecer para as pessoas um diagnóstico de qualidade, né? Essa live é sobre audiologia infantil, a gente vai chegar lá, mas assim, independente de ser criança ou adulto, você poder oferecer para aquela pessoa, naquele momento, um exame de qualidade, sabe? Avaliar a audição
Porque tem gente que não dá muita importância, né? Tipo assim, ah, não, mas aí eu dou um jeitinho, né? A gente é tão desmistificada essa coisa do óculos, né? Várias pessoas usam óculos. Eu atualmente estou usando óculos também para estudar e tudo. Só que a parte da audição, ela é uma parte muito deixada de lado. Ah, mas a gente dá um jeitinho. Peraí, fala um pouco mais alto. Olha para eu viro o ouvido. E não é uma área que tem tanta importância assim, tanta aceitação, vamos dizer. Hoje já melhorou bastante, já tá, a gente está evoluindo. Então, acho que poder oferecer um diagnóstico de qualidade, isso foi fortalecer. Então, mas o que mantém minha chama acesa é essa coisa de Entendo. você poder A oferecer sua qualidade de rede vida está travando. E para as pessoas. Isso para mim é muito é super comum gratificante. acontecer isso, às vezes travar. Uma das coisas que eu sempre tento é, às vezes, sair do Wi-Fi. É, às vezes eu sugiro sair do Wi-Fi para o 4G ou 5G, ou vice-versa. Verificar aí como é que você Deixa eu ver está aqui. para tentar. Estão dormindo, um cantinho aqui da casa, botei no 4G, ver se melhora. Qualquer coisa você me avisa. Melhorou, parou de travar, pelo menos. Aí, se qualquer coisa, a gente Ah, vai que bom. trocando, é comum. Vai trocando de Wi-Fi para 4G, vai trocando de 4G para 5G, e a gente vai Tá bom. aprendendo nessa vida de virtual, que é uma novidade também para a gente. Mas o seu Com caminho é muito certeza. interessante. A gente tem aqui na Roda de Saberes, Adriana, pessoas fonoaudiólogas queridas que eu estou vendo aqui, Maristela Oliveira, né? Tem Mônica Campelo já aqui com a gente. Josi Áudio, 40. Érica Caetano entrou. Boa noite a todos. É bom a gente ver colegas aqui conosco, né, nos apoiando, né, nesse projeto e nesse momento, ainda mais hoje, depois de um jogo, estarem aqui conosco. Mas a roda, ela fica salva, tá, gente? Lá no Instagram do Roda de Saberes com 2S. Então, é importante a gente pontuar alguns conhecimentos básicos que, para nós que somos audiologistas, é muito simples. Mas, para quem nunca ouviu falar, é um aprendizado que pode ser libertador e, o mais importante, clareador para vários diagnósticos, né? Então, assim, eu pontuei aqui, eu tenho uma colinha que eu vou anotando, né, minhas perguntas, né? Audiologia, eu acho interessante se você puder compartilhar com a gente o que é a especialidade da fonoaudiologia que se chama audiologia. Porque a gente sabe que ela tem audiologia clínica, audiologia ocupacional, audiologia educacional, que é a parte de reabilitação, né? A parte de audiologia de próteses auditivas, né? Que hoje nem se coloca próteses auditivas, né? São os aparelhos auditivos sonoros individuais. Ou seja, a gente tem uma gama dentro da própria área da especialidade de audiologia. Aí, se você puder explicar um pouquinho para as pessoas que vão entrar também na live e as pessoas que estão aqui conosco, o que é e o que um audiologista faz nessas diferentes áreas. Ótima pergunta, porque assim, foi até o que eu comentei, né? A audiologia, ela é uma especialidade que tem várias subespecialidades. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque a audiologia, na verdade, ela vai abranger toda a parte do nosso sistema auditivo. Ela vai tanto avaliar, quanto diagnosticar e tratar e reabilitar todas as alterações, todas as questões relacionadas com a audição, né? Então, desde o bebezinho que nasce lá na maternidade, que ele faz a triagem auditiva neonatal quando nasce, até o idoso que às vezes está tendo uma perda auditiva pelo envelhecimento, que ele não tem nenhuma doença importante, é um idoso saudável, mas que o sistema auditivo está envelhecendo, a gente tem a audiologia inserida do bebê ao idoso. Então, a gente pode tanto avaliar e diagnosticar essas alterações, e para isso a gente vai precisar
né, dessa parceria com o médico otorrinolaringologista, como a gente vai poder reabilitar. Então, eu acho que a graça da audiologia é justamente essa. Não é só você, eu vou diagnosticar, você tem um problema auditivo, beijo, tchau, vá para casa, poxa, sinto muito. Não, você tem um problema auditivo, mas dependendo do problema, para cada problema tem um tratamento específico, para cada problema a gente tem um prognóstico específico e a gente vai poder ajudar esse paciente em diversas áreas. Tem audiologista que trabalha só com avaliação, né? Não é só, né? É muita coisa, mas assim, trabalha especificamente com avaliação. Tem audiologista que trabalha especificamente com reabilitação, que eu já vi que tem pessoas queridas aqui nos ouvindo. Então, a gente vai poder dar qualidade. Eu sempre bato nessa mesma tecla, assim, o que me faz querer ser audiologista a cada dia, o que reforça o que eu chamo de missão, é poder trazer qualidade de vida para as pessoas, né? A gente não só rotula, a gente não faz só um diagnóstico, a gente oferece com esse diagnóstico o mais precoce possível, né? Uma qualidade de vida para esse indivíduo, seja qual idade ele tenha e seja qual for o tipo de problema que ele tenha. Sim. E qual a diferença de um audiologista clínico e o audiologista ocupacional? O ocupacional, o clínico, ele vai fazer as avaliações, como o próprio nome já diz, clinicamente, né? Seja num consultório, seja num ambulatório, né? E o audiologista ocupacional, ele já é mais voltado, ele já tem mais conhecimento nas legislações relacionadas às questões ocupacionais. Então, dependendo da profissão que você ocupa, se você está exposto a ruído constante ali no seu ambiente de trabalho, não só ruído, mas substâncias químicas que hoje em dia já são comprovadas que afetam, né, o nosso sistema auditivo, você precisa fazer avaliações periódicas, né? E tem programas de conservação auditivas inseridos dentro dessas empresas que tem um audiologista responsável, ou vários audiologistas, para poder, como o nome já diz, conservar e preservar a audição desses trabalhadores para que eles possam exercer a função deles e preservar o sistema auditivo. Então, existe uma especialidade que é específica para questões ocupacionais mesmo, para questões trabalhistas, para questões de perda auditiva induzida por ruído em ambientes ocupacionais. Então, existe uma especialidade só para isso. Então, o audiologista... É importante a gente clarear para quem estiver aqui na live, quem for acompanhar, né? O audiologista ocupacional, ele trabalha em âmbito municipal, estadual, federal e também no particular. Por exemplo, grandes empresas contratam o fonoaudiólogo para fazer esses exames admissionais, não é isso? Demissionais e acompanham? Isso, geralmente os audiologistas, por exemplo, empresas públicas, né? Normalmente, às vezes, o próprio audiologista não necessariamente tem um audiologista específico ocupacional, né? Por exemplo, nós temos várias empresas públicas que têm exposição a ruído, os policiais militares, os próprios militares, né, sem ser os policiais, que têm algum tipo de atuação com exposição a ruído, que dentro dessa, mesmo na esfera pública, a gente precisa ter esse cuidado de fazer os exames periódicos. Um audiologista clínico, ele pode fazer um exame ocupacional, desde que ele tenha conhecimento para poder fazer uma boa audiometria. Uma audiometria realizada com qualidade, ela pode ser feita tanto na parte clínica quanto na parte ocupacional. Mas nas empresas, geralmente as empresas privadas, existem já programas específicos e eles contratam já profissionais só para atender aquele público ocupacional, que geralmente no público, no serviço público, a gente atende não só os trabalhadores, como a gente às vezes atende os dependentes, atende público externo, atende familiares, né? Então a gente acaba transitando, né? Eu sei que eu já fui 2 anos, eu já trabalhei 2 anos dentro da Marinha, e lá a gente fazia tanto a parte da audiologia infantil, por exemplo, dos dependentes de militares, como também fazia as audiometrias ocupacionais, né, daqueles militares da ativa que tinham exposição a algum tipo de algo nocivo, né, para a audição. Agora, nas empresas privadas, geralmente existem programas já específicos para atender aqueles trabalhadores. E é uma área bem bacana, é uma área bem promissora, tem legislação específica para isso.
para poder acompanhar esses trabalhadores. É interessante, né, vocês terem essa informação da gama que é ser um audiologista, não é isso? E eu achei interessante você comentar, Adriana, que as pessoas não, na sua grande maioria, às vezes não dão valor ao que é uma perda sensorial. Sensorial, vamos lembrar dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato e audição também, né? Paladar, olfato. E na audição, como eu aqui estou usando óculos, é algo já mais, digamos, mais divulgado, né? E tá nítido, né? Os olhos, nosso órgão auditivo, uma parte dele está ali aparecendo. E o órgão auditivo está ali, escondidinho, né? E a gente tem dois, né? Uma parte aqui, uma parte ali, ainda liga com a parte cerebral. E aí ninguém percebe. Então, essa questão da gente ter um órgão sensorial escondido, a gente acaba tendo uma perda ou uma falha nesse órgão sensorial e aí não passa a ser valorizado. E o audiologista é aquele profissional que detecta isso, né? Interessante que você colocou pra gente. Agora tem o seu amor, que é a audiologia infantil, né? Que é o tema da nossa live aqui. Conta pra gente, assim, como é que é ser audiologista infantil? Qual o diferencial? Né? O que avalia? Como que faz o diagnóstico? Quais são os equipamentos que usa? Porque tem gente que nunca fez uma audiometria na vida. Então, assim, ai meu Deus, qual é o equipamento para investigar lá dentro do ouvido? Vai furar? Tem gente que não tem noção, né? Uhum. Então, conta aí dessa sua paixão pra gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo, é a área da audiologia que eu mais amo. Eu sempre gostei de criança, independente, né? Antes de ser fono, mas eu acho que a audiologia infantil ela tem um quê a mais do que só gostar de crianças. É porque na infância a gente tem uma urgência muito maior do que em qualquer outra fase da vida. Então, assim, qualquer que é uma otorrino especial. Parou? Travou? Voltou? Eu trabalho com a doutora Tinha Daniela. travado aqui. Tinha travado, né? Ela é especialista em audiologia infantil e ela bate muito nessa tecla e eu concordo muito. Eu acho que a gente veste a mesma camisa por conta disso, porque as perdas auditivas infantis, elas são urgências, sim. Porque uma criança que fica com privação sensorial, né? Você mesmo falou, né? A parte sensorial, ela pode ter um déficit na aprendizagem, na aquisição de linguagem, que vai refletir por anos e anos aí da vida dela, né? Então, assim, se existe a suspeita de uma perda auditiva, ela tem que ser investigada, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser detectada na hora que tem essa suspeita, seja por um fator de risco, seja por uma suspeita dos pais, seja por um atraso de linguagem. A gente não pode esperar. Então, eu acho que o que mais me aproxima da audiologia infantil é isso. É levantar essa bandeira do diagnóstico precoce, o mais precoce possível. Se existe um problema, a gente precisa detectar o mais rápido possível. Agora, claro, além de tudo isso, as crianças são as bênçãos do mundo, né? São o nosso futuro, não tem como não gostar de criança. E você perguntou assim, quais são os equipamentos, né? Então, desde que o bebê nasce, foi até interessante você falar essa questão do fura, porque às vezes os pais vêm me perguntar: ah, o médico pediu o teste da orelhinha, mas vai furar a orelha do meu bebê? Porque o teste do pezinho fura o pezinho para poder colher o sangue, né? E o teste da orelhinha, nada mais justo que os pais às vezes tenham essa dúvida. Não, o teste da orelhinha não fura, é um teste super simples. A gente coloca uma borrachinha que a gente coloca dentro do ouvido, igual um fonezinho aqui que eu tô aqui com fone de ouvido. A gente coloca uma borrachinha no ouvido. Esse aparelho ele vai emitir um som. A orelhinha do bebê, a orelhinha interna, estando funcionando, a gente tem umas células ciliadas lá dentro, que elas vão emitir um eco e a gente vai captar nesse equipamento. E aí a triagem vai dizer se passou ou se falhou. É a primeira fase assim que a gente não pode deixar de fazer. Todos os bebês, isso já é um direito nosso, é um dever, já é lei, a gente precisa avaliar todos os bebês que nascem, eles precisam passar por essa triagem. E aí, claro que a partir daí a gente tem todo um desmembramento, né?
bebê que tem risco para ter perda auditiva, com atraso de linguagem. Então, a gente tem uma série de etapas que a gente vai cumprir ao longo dessa infância com vários exames. Tem criança que a gente faz exame igual adulto, na cabine, com audiômetro, faz audiometria, bota o fonezinho. Tá? Já fiz várias crianças com 8 meses, com 10 meses, com 1 aninho, que bota o fone e faz audiometria igual adulto. Então, assim, é importante a gente avaliar qualquer dúvida que a gente tenha, tá? Então, me fala aí, o que mais que você quer que eu desmembre? Assim, que a áudio infantil assim é tão... É ampla, né? Você comentou teste da orelhinha. Isso, comecei pela base lá, o teste da orelhinha quando a gente nasce. Então, o teste da orelhinha, a gente sabe que é o teste que a gente faz no recém-nascido. Conta pro pessoal aqui. Até quando? Nasci num hospital que não tinha um fonoaudiólogo para fazer o teste da orelhinha. Aonde que eu vou? Como é que eu faço? E em quanto tempo eu posso fazer esse teste? Então, o correto, tá, é a gente fazer a triagem auditiva no primeiro mês, tá? A gente tem os guidelines internacionais que a gente corrobora aqui no Brasil, né? Que antigamente a gente tinha essa questão de fazer a triagem até o 3º mês para poder, né, começar a adaptar a prótese até o 6º mês. Agora diminuiu. Agora a atualização a gente chama de 1, 2, 3. É a triagem no primeiro mês, fechar o diagnóstico no 2º mês, para no 3º mês esse bebê já está adaptando o aparelho, se for o caso de ser um bebê com perda auditiva, já está no trâmite lá na fila para, de repente, fazer a cirurgia do implante. Então, assim, é o ideal. A gente sabe que nem sempre isso é possível, a gente sabe que o serviço público, às vezes, o equipamento quebrou, às vezes não tem um profissional, a gente sabe de tudo isso. Mas, assim, é lei a gente exigir que esse exame seja feito. Então, a maternidade não tinha, estava quebrado. Teoricamente, a gente teria que ir para uma clínica da família, né, para dar um encaminhamento para a gente fazer esse teste da orelhinha no primeiro mês de vida. É o ideal. Ah, mas eu não consegui fazer, eu não vou fazer mais? Não. Se não conseguiu fazer, você vai fazer assim que conseguir. É porque quanto mais o bebê vai ficando mais velho, a gente vai inserindo, já não passa a não ser mais uma triagem. A gente já começa a inserir outros testes e já faz uma avaliação mais completa. Porque como já passou aquele período da triagem, a gente já considera aquele bebê como um bebê de diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo mais coisas do que, né, por exemplo, lá no instituto, lá no INES, né, no Instituto de Surdos, a gente atende bebês pequenininhos, mas acaba que os bebês que chegam pra gente não são esses bebês... Chegam bebês com menos de 1 mês? Chegam. Mas a maioria já chega um pouquinho mais velho. Então, eu já não vou fazer mais só o teste da orelhinha, que é essa triagem. Se chega um bebê para mim de 3 meses, eu já vou fazer uma avaliação comportamental, eu já vou ver como é que está o desenvolvimento dessa audição desse bebê. Dependendo da idade que ele chega para mim, eu já vou avaliar ele como se fosse um bebê do diagnóstico. Então, tudo normal, ótimo, ele vai para casa. Mas eu já não vou tratar como um bebê de triagem. O ideal é fazer a triagem no primeiro mês de vida. Então, pelo que você está colocando, o teste da orelhinha, ele já é registrado pelo SUS. Já é algo... Já é lei, já é lei. E para Desde 2001, se eu não me engano. E para quem tem plano de saúde, como é feito? Para quem tem plano de saúde, a própria maternidade tem que oferecer o teste. E aí, tanto no SUS como no plano de saúde, a própria maternidade tem que oferecer, tá? O teste. E aí, no plano de saúde, normalmente vem naquele guia lá dos procedimentos que você assina, né? Parto, anestesia, né? Tem o teste da orelhinha também para o plano de saúde poder reembolsar a maternidade. Mas todas as maternidades deveriam oferecer. Claro que, como eu falei, pode acontecer. Às vezes um aparelho quebra, demora para consertar. Às vezes o fonoaudiólogo, às vezes só tem um. Ele está de licença maternidade, está de férias, está de licença médica. Acontece, tá? Mas assim, o ideal, o padrão ouro é a gente ter o teste na maternidade. O bebê já sai de alta com o teste feito. E o teste da orelhinha? Saí da maternidade, tive meu bebê, fiz teste da orelhinha. Preciso repeti-lo? Depende. Se você saiu da maternidade
e o seu filho não tem nenhum fator de risco, o que que a gente chama de fator de risco? Nesses guidelines que a gente segue, essas recomendações, tanto internacionais como nacionais, tem algumas questões que a gente tem que avaliar no bebê que a gente considera como indicadores de risco para deficiência auditiva. Então, se o bebê ficou mais de 5 dias na UTI, se foi um parto prematuro, se ele precisou, de repente, de uma transfusão de sangue, porque a fototerapia não foi suficiente lá para bilirrubinemia, se ele teve alguma doença importante, sífilis congênita, uma série, a gente tem uma listinha que a gente olha de indicadores de risco. Se esse bebê ele não está elencado naqueles indicadores de risco, é um bebê que a gente chama sem fator de risco, passou no teste da orelhinha, ele vai para casa, e aí o que a gente recomenda? Eu sempre converso com os pais e falo, olha, o teste da orelhinha ele é só uma triagem, ele não é uma vacina que diz que o seu bebê está vacinado e vai ficar com a audição normal pro resto da vida. Ele é uma triagem, quer dizer que ele nasceu bem. Agora, isso não quer dizer que ele não vai ter otite, que ele não possa ter nenhuma intercorrência ao longo da vida. Então, eu peço para os pais observarem o desenvolvimento do bebê. Aí eu sempre oriento, olha, com 6 meses ele já tem que procurar direita e esquerda, você já pode fazer o testezinho em casa, já brinca, vê se ele está procurando a voz da mamãe, a voz da madrinha, a voz do papai, se ele se interessa por brinquedos sonoros, se ele vai começar a adquirir ali a linguagem, a fala, ali em torno de 1 aninho já começa as primeiras palavrinhas. Se estiver tudo bem, correndo tudo bem, essa criança, teoricamente, vai fazer uma nova triagem no período pré-escolar, ali em torno de 4 anos, quando ele começar ali, né, naquela fase de pré-escola. Normalmente as escolas já estão até pedindo, algumas, em sua grande parte particulares, e aí você faz uma nova triagem lá para os 4 aninhos. Agora, se esse bebê não tem fator de risco, mas ele teve algum problema na primeira infância, toda hora bota a mão no ouvido, o ouvido dói, sai um cheirinho, ou dá toda hora da febre, toda hora tem otite, aí você vai levar esse seu filho no otorrino para avaliar, para investigar, para tratar essas otites, e aí ele vai precisar de um monitoramento, de um acompanhamento auditivo, tá? Isso sem fator de risco. Se ele tem fator de risco, ele passou na triagem, mas ele tem alguma daquelas questões que ele pode desenvolver uma perda mais tardiamente, a gente vai monitorar esse bebê, dependendo do probleminha, a gente vai orientando, olha mãe, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 9 meses, e a gente vai espaçando esse período e vai monitorando ali em torno até 3, 4 anos de idade, para a gente garantir que essa audição vai desenvolver bem, até para poder avaliar as habilidades auditivas também dessa criança. Perfeito. E esse diagnóstico é importante a gente colocar aqui assim, aonde que entra o médico aí, né? Lógico que a gente está aqui na Roda de Saberes Fonoaudiológicos, falando da nossa especialidade, da nossa profissão, mas fiz o teste da orelhinha, né? E a criança não passou. Aí o fonoaudiólogo vai dar um diagnóstico fonoaudiológico. E o médico? O que eu faço com esse papel que me deu na maternidade? Afinal, criança nasceu, é tanta informação para os pais, né, regressou e fez o teste e o fonoaudiólogo identificou alguma baixa, alguma perda auditiva. O que esses pais devem fazer, o que essa família deve ser feita e aonde ela deve ir buscar, Adriana? Excelente pergunta, assim. O médico, para mim, o médico ele tem que estar presente em todo momento, tá? Porque eu acho que essa parceria, eu acho que o paciente ele ganha muito com essa parceria fono-médico. No caso do teste da orelhinha, que o bebê está sendo acompanhado pelo pediatra, né, na maternidade, depois da maternidade também ele vai ter aquela primeira consulta ali em torno de 5 dias, então ele está sendo acompanhado pelo pediatra. Se ele não passa no teste da orelhinha, ele vai, a recomendação é que a gente faça um reteste com 15 dias. Porque se ele faz o teste da orelhinha na própria maternidade, né, antes da alta, geralmente os bebês têm alta em torno de 24, 48 horas de vida. Então, vários fatores podem fazer com que esse bebê não passe no teste da orelhinha. Pode ser o próprio líquidozinho do parto, ele pode ter uma série de questões ali naquela orelhinha, que é minúscula, né, que pode não ter nada a ver com uma perda auditiva. Então, a recomendação é que a gente peça um reteste com 15 dias. Fez o reteste, o bebê não passou,
ele imediatamente ele tem que ser encaminhado para um médico otorrinolaringologista para continuação do diagnóstico. Aí ele já vai, a gente já considera como diagnóstico, aí já não é mais triagem, né? Isso é uma coisa importante da gente falar, porque assim, hoje em dia a gente recebe, eu recebo muitos bebês lá no INES, até no consultório também, que às vezes fizeram 3, 4, 5 testes da orelhinha. Ah, mas é porque estava com líquido no ouvido e aí a fono pediu para repetir, e aí o bebê era muito pequenininho. Não pode, a triagem, ela tem que durar aquele primeiro mês ali. Ele fez quando nasceu, reteste com 15 dias. Não passou no reteste, ele tem que ir encaminhado não só para uma fono para o diagnóstico, ele tem que ser encaminhado para um médico otorrinolaringologista. Porque ele realmente pode ter um líquidozinho no ouvido? Pode. Pode ter uma secreçãozinha? Pode. Mas quem vai diagnosticar isso não somos nós fonoaudiólogos. Quem vai diagnosticar isso é o médico otorrinolaringologista. De preferência, um que seja especialista em audição infantil, porque ele já tem todo aquele know-how para aquela orelhinha pequenininha, aquela família, aqueles fatores de risco, e a gente vai ter que levar uma série de fatores, tá? E aí ele vai para o diagnóstico, que normalmente nessa idade é feito pelo BERA, né? Que é um exame também que não depende da resposta do bebê, mas já é um exame mais complexo, a gente tem que colocar uns eletrodos, igual aquele eletrodozinho de eletrocardiograma, nada que vá machucar o bebê, nada disso, tudo tranquilo, mas assim, já é uma avaliação mais complexa que aí já precisa dessa parceria fono-médico, tá? Para a gente poder fechar um diagnóstico adequado. E a audiologia infantil, ela vai até que idade? Então, a audiologia infantil, né, teoricamente, a gente vai desde esse bebê na maternidade, né? Por exemplo, eu sou especialista em audiologia infantil, eu não atuo na maternidade, eu atendo esses bebês para teste da orelhinha quando eles chegam para mim lá no INES muito pequenininhos. Mas a audiologia infantil, ela engloba não só o teste da orelhinha, mas ela engloba todas as avaliações que a gente chama de comportamentais e eletrofisiológicas durante toda a infância. Então a gente pode considerar aí até 12 anos, 11 anos. Tem locais que marcam crianças até 11 anos e 11 meses, tem locais que é até 12 anos e 11 meses. Mas assim, teoricamente, até os 7 anos, que é quando a gente tem inclusive uma classificação separada, quando a gente vai classificar as perdas auditivas na audiometria, a gente tem uma classificação específica só para crianças, que ela é mais exigente que a dos adultos, porque teoricamente, quando a gente nasce com o nosso aparelho auditivo 100%, né? E à medida que a gente vai crescendo, vai se expondo aos fatores externos, a gente vai perdendo, né? Então, até 7 anos, a gente tem uma classificação específica para crianças. E a gente sabe que depois dessa idade, eles respondem o exame muito bonitinho, igual adultos, salvo algumas exceções, crianças com déficit cognitivo, com outros comprometimentos. Mas uma criança no seu desenvolvimento normal, até 7, 8 anos, a partir de 7, 8 anos ali, ela já está fazendo audiometria padrão adulto, né? Faz aquele examezinho. Não sei se todo mundo que está assistindo aqui a live já fez uma audiometria alguma vez, mas a gente escuta um barulhinho, levanta a mão para avisar, né? Então já faz um exame como se fosse um exame de adulto, tá? Mas ainda é uma criança. Entendo. Foi ótima essa informação para compartilhar isso com todos, né? E lembrando que no município, no estado e na federação, esses exames já estão disponíveis, né, Adriana? Sim, sim. E o diagnóstico, então, ele é em conjunto, né? Foi bom você colocar que é um diagnóstico médico e fonoaudiológico. Agora, o prognóstico e a terapia é de quem? Então, na verdade, eu não costumo nem separar isso, porque quando a gente faz esse processo todo multidisciplinar, cada um tem o seu papel, né? Então, nesse multidisciplinar, às vezes entra mais de um fonoaudiólogo, às vezes entra mais de um médico, às vezes é o pediatra, às vezes é o neurologista, neuropediatra, né? Dependendo de outros comprometimentos que a criança tenha, o otorrinolaringologista, entra o fonoaudiólogo, que é especialista em avaliar a audição, entra o fonoaudiólogo, que vai fazer essa terapia auditiva, que vai habilitar ou reabilitar esse aparelho auditivo. Então, eu considero que cada um tem seu papel igualmente importante
nesse quebra-cabeça, porque a gente sempre costuma falar que a audição infantil, ela é como você montar as pecinhas de um quebra-cabeça. Não dá para a criança chegar para você e você com um exame falar assim, não, tá tudo resolvido. A não ser que seja uma criança maior que responda super bem para uma audiometria, que não deixe nenhuma dúvida, assim como um adulto, ele vem para o nosso consultório, faz uma audiometria, se ele responde bem sem nenhuma dúvida, a gente libera. Mas assim, a maioria das crianças, a gente precisa do que a gente chama de um cross-check, a gente precisa de um outro teste que a gente possa confirmar aquelas respostas e poder dar um diagnóstico seguro, né? Então, para isso, a gente não tem como. Eu não consigo me imaginar, assim, hoje, graças a Deus, eu trabalho em 2 lugares que eu tenho condições de ter essa parte multidisciplinar. Então, eu tenho a fono que faz o diagnóstico e tem o médico para dar o suporte. Por exemplo, lá no INES, a gente atende muito, nosso público maior são os surdos, né? A gente está lá para atender a comunidade surda. Então, assim, para fechar esse laudo médico, para dar o CID, para o surdo ter o acesso a todos os benefícios, tudo que ele tem, todos os direitos dele, ele precisa de um laudo médico, assinado pelo médico. Então, a gente trabalha em conjunto. No consultório também, a criança veio, ela está com uma alteração, está com uma perda condutiva, por exemplo, que é uma perda comum e otite, não sou eu que vou fechar esse diagnóstico de que essa criança está com otite. Eu vou fechar ali a minha avaliação bem feita, dizendo, olha, ele tem um componente condutivo, ele ouve melhor quando eu coloco o aparelhinho aqui direto na orelha interna do que quando eu jogo o som aqui pelo fone. Então, pode ser que no caminho para o som chegar até a orelha interna tenha algum comprometimento. Quem vai fechar esse diagnóstico do que é esse comprometimento, de qual é a patologia, é o médico. Então, essa parceria, por isso que eu acho que tudo, né, tanto o prognóstico como a reabilitação, para o sucesso desse paciente, a gente precisa trabalhar de mãos dadas. Não tem como ser diferente. Entendeu? A colaboração hoje é completa, inclusive aí. Né? Você é maravilhosa, você é uma professora nata, Adriana. Obrigada. Detalhes, é maravilhoso. Me veio uma questão aqui na cabeça da gente explicar a diferença da audiometria comportamental da audiometria clínica com equipamentos. Porque a gente pode ter alguém assistindo essa live, alguma mãe que ainda não chegou na avaliação ou já fez o teste da orelhinha e tem algum pedido para avaliação comportamental e se pergunta, eu não quero botar equipamento nenhum no meu filho. Existe isso também, né? Os receios do que a gente não conhece, que é supernatural, que é uma forma de proteção do nosso corpo. Sim. Ainda mais filho, né? Que é um bem mais valioso que nós temos. Eu posso dizer que eu sou mãe de 2. Você acha interessante diferenciar, explicar um pouquinho o que é a audiometria comportamental e a clínica, se é assim que a gente pode dizer? Acho ótima pergunta, sim, porque isso é uma dúvida. A gente recebe mesmo, lá no INES, então, que a gente recebe pedido, assim, a gente atende paciente até de outros municípios, né? Já recebi, eu recentemente atendi paciente de Minas, às vezes o paciente vem na van da prefeitura, né? Então, vem os mais variados pedidos, tá? Mas o que eu gosto de diferenciar? A gente costuma diferenciar pela idade, tá? Idade que eu digo assim, idade cognitiva. Então, vamos pensar numa criança que tenha o cognitivo de acordo com aquela idade que a gente sabe, né? Você também é uma terapeuta aí excelente, você sabe que tem muitas crianças que às vezes não têm aquela idade cronológica igual à idade cognitiva. Então, vamos pensar assim numa idade de acordo, né? A cronológica junto com a cognitiva. Até os 2 anos de idade, tá? A gente consegue avaliar não só pela audiometria, porque a audiometria, que as pessoas falam assim, a audiometria vai botar na cabine, vai botar o fone. Sim, normalmente sim, tá? Mas ela tem algumas variações. Então, a audiometria, como o próprio nome diz, ela pode ser feita a partir dos 6 meses de idade. Na literatura, inclusive a partir dos 5, 6 meses, que é citado que a gente já pode tentar avaliar a audição. Então, são todas as crianças que colocam fone? Não. A maioria pequenininha assim não coloca. Eu até dei o exemplo, já fiz exame de pacientinho com 8 meses que colocou o fone. Não é uma regra, tá? Então, vamos dizer que essa criança
O padrão ouro é a audiometria. Então, eu sempre tento começar pela audiometria. Sempre. Então, assim, claro que eu não saio já botando fone para não assustar a criança logo de primeira, mas eu coloco na cabine, tem sempre um brinquedinho. A gente tem a audiometria com reforço visual, que como o próprio nome já diz, a gente tem um bonequinho ou alguma coisa visual para reforçar essa resposta da criança. Então eu coloco na cabine, tento conquistar ela, boto o som na caixinha de som e aí eu vejo se ela vai condicionar e já condiciono ali a criança na caixinha de som. Deu tudo certo? A gente tenta colocar o fone, fazer com o fone, porque o fone avalia cada orelha separadamente. Ah, mas de tudo não consegui. Ah, Clícia, não consegui nada com essa criança. Ela tem 2 anos, 1 ano e meio, mas ela não quis botar o fone, não respondeu a nada para a caixa de som, ficou lá, gritou, deitou, botou as pernas para cima e tudo. Não posso fazer mais nada, vou liberar, vou mandar ela fazer um exame objetivo? Não. A gente tem a que a gente chama de avaliação comportamental. Que, na verdade, a audiometria também é uma avaliação comportamental. A gente avalia o comportamento da criança frente a um estímulo sonoro. Mas a gente tem uma avaliação chamada comportamental com instrumentos. A gente tem instrumentos que são aferidos e a gente sabe mais ou menos qual é a intensidade de cada instrumento, qual é a frequência. E com esses instrumentos a gente pode avaliar a função dessa audição. Então eu gosto da avaliação comportamental como um complemento. Eu vou avaliar como que a criança está lidando com esse estímulo sonoro. Ela já lateraliza direita e esquerda com 6 meses? Ela já lateraliza direita e esquerda em cima? De repente ela procura embaixo diretamente, indiretamente? Eu vou avaliando de acordo com os marcos do desenvolvimento se essa criança responde ou não. Esse exame, ele vai fechar o diagnóstico se ela tem uma perda neurosensorial, moderada, severa? Não. Mas ele vai fazer uma despistagem, ele já vai dar informações complementares para o nosso diagnóstico. Então, é importante. Eu vejo que a avaliação comportamental já caiu em desuso por alguns profissionais, né? E vejo também que, às vezes, ela é muito exaltada em alguns locais. Então, assim, eu não sou nem o 8, nem o 80. Eu uso a avaliação comportamental como um recurso para me auxiliar a responder o que eu preciso responder para aquela criança. Então, se eu não conseguir responder com a audiometria, eu vou usar todos os recursos que tiver ao meu alcance. E se de tudo eu não conseguir fazer uma avaliação com fones, aí eu vou encaminhar essa criança para fazer uma avaliação que a gente chama de objetiva. Não depende da resposta dela. Pode ser a auto-emissão acústica, que é como se fosse o teste da orelhinha, que a gente faz como nasce, quando nasce, mas a gente tem uma mais completa, que avalia mais frequências. O Bera, né, que é um exame eletrofisiológico, que eu já comentei sobre ele no começo. Então, assim, o importante é que a gente precisa montar esse quebra-cabeça com quantas peças forem necessárias para responder o quanto que essa criança escuta. Porque enquanto a gente não responder isso, se ela veio para mim para um exame e eu não conseguir responder, eu vou ter que fazer quantos exames forem necessários para que esse diagnóstico seja feito com sucesso. Muito bom. Você é maravilhosa, Adriana. É tão bom te ouvir, tô com saudade. Tô com saudade também. Você explica muito bem a nossa especialidade. Olha, tem várias pessoas que entraram aqui, vários elogios à sua pessoa, e eu vou colocar aqui para você. Boa noite. O pessoal falou boa noite para você. Agora, obrigada, boa noite. Também, tá? Teve fonoaudióloga top. Saudade de você. Patrícia Pessoa falou que tá com saudade de você. Ah, querida. Quem mais? Daniele Câmara colocou que você tem uma excelente explicação. Obrigada. Ana Patti, explicação muito boa. Tá? Diego Souza falou, boa noite, Adriana, maravilhosa. Helenice Gonçalves falou, parabéns, Adriana. E você é muito didática mesmo, Daniele Câmara. E a Lê Lamenza disse, Dri, minha parceira de INES é perfeita. Minha dupla. População infantil e ministrando aulas. A dupla para trabalho é a melhor coisa para você trocar, né? E nessa troca me veio assim uma questão. Você falou da avaliação importante do bebê, da criança com 2 anos também, quando tem um atraso. Carla Fabiane acabou de colocar. Sucesso, Dri. Obrigada.
Alfabetização, né? As escolas, você já colocou que algumas escolas estão solicitando, mas como é que é esse universo de perdas auditivas infantis no Brasil? Você teria algum dado, alguma informação? Porque, como nós somos fonoaudiólogas, estamos apaixonadas por falar da nossa especialidade, né? E você atua com isso. Para quem está assistindo hoje, ou para quem vai assistir depois, para ter um dado real, como é que é essa realidade no nosso país, principalmente você que trabalha no Instituto de Referência, né, que é o INES. Então, a gente tem um relatório de março de 2021, tá, da Organização Mundial de Saúde, que a estimativa, assim, que a gente tenha mais de 200 milhões de perdas auditivas nas Américas. A gente não tem um dado específico brasileiro, mas são mais de 200 milhões de pessoas nas Américas. Eu até anotei aqui para não esquecer. E estima-se também que até 2050, tá, 1 a cada 4 pessoas vai apresentar perda auditiva. Até 2050, no mundo, se a gente for pensar na população mundial, assim, é muita gente. É muita gente. Então, assim, por isso que quando a gente começou a live, né, que eu falei assim, a perda auditiva ainda não é tão valorizada, vamos dizer assim, as pessoas às vezes deixam para lá, mas assim, é muita gente, sabe? É muita gente e eu acho que a gente vem numa crescente, eu acho que a gente tem vários movimentos aí de pessoas, não só pessoas surdas, mas como pessoas não surdas vestindo essa camisa e levantando essa importância da gente diagnosticar o mais precocemente possível, né? E para a gente poder trazer qualidade de vida para essas pessoas. A tecnologia evoluiu muito. Então, assim, não há por que a gente continuar tendo prejuízos com a perda auditiva. A criança, ela pode nascer com perda auditiva e ter um desenvolvimento igual de uma criança que não tem perda auditiva, se ela for diagnosticada e reabilitada precocemente. Então, assim, isso é uma briga no bom sentido, né? É uma briga de nós, audiologistas infantis, os fonoterapeutas também, que eu tenho parceria aí com várias fonos maravilhosas que vestem essa camisa também. Então, a criança chega para a fonoterapia, a primeira coisa que ela pergunta, já fez a audiometria? Já avaliou a audição? Não, está com atraso de fala, está com alguma questão de linguagem? Vamos avaliar essa audição, porque assim, a criança pode estar com otite. Eu tenho um exemplo dentro de casa. O meu caçula estava com atraso de fala, não estava falando e tudo, levei lá na doutora Daniela, e ele estava com uma otite que vinha se arrastando, assim, otite de repetição, e estava dando um atraso de fala, e era numa orelha só. Então, assim, uma orelha com uma perda, ele estava com uma perda ali de leve a moderada, não era uma perda tão grande, e estava repercutindo na fala. Então, assim, depois que ele tratou e começou a fonoterapia, ele começou a deslanchar. Hoje em dia eu fico assim, gente, onde que desliga? Então, assim, faz diferença, sabe? Às vezes, porque quem não é da área, às vezes pensa assim, mas um ouvido compensa o outro. Às vezes, quando a gente é adulta, a gente dá conta, né? Se você tiver uma otite, agora depois de adulta, você vai sentir aquele abafamento, vai sentir a falta da qualidade do som, mas você vai se virar com o outro ouvido. Mas uma criança que está descobrindo o mundo, ela está aprendendo todos os sons, é tudo novo para ela, aquelas mínimas, tudo faz falta, entendeu? Se a gente nasce ouvindo ali em 0, em 5, em 10 decibéis, uma criança que está ouvindo em 30, em 40, faz diferença, entendeu? Faz diferença. Então, é isso. Muita coisa. Uma coisa interessante, Adriana, um ouvido vai compensar o outro. Nesse movimento, né, de fone, de mídias, né, como nós estamos aqui em lives, né? A gente tem fone intra-auricular, fone extra-auricular, a gente tem fones de alguns equipamentos telefônicos hoje para corrida. Então, a gente está tendo uma demanda muito grande de uso de fones em crianças também, né? Adolescentes, adultos fazendo estudos para concurso, que é algo... estudo para concurso, estudo para faculdade, né? Hoje o fone virou um caderno quase, né? Um material escolar que você entrou ali, você tem que ter. Qual a sua orientação que você daria em cima dessa sua fala, né? Um ouvido vai
compensar o outro, porque a gente sabe que não compensa, né? Você vai Exatamente. todo mundo quer botar lá as duas caixinhas são around, né? E aí como é que fica? Eu uso fone, não uso fone? É indicado para crianças pequenas usar? Dá uma explicação aí, porque ninguém vai deixar de usar fone agora nesse movimento de nível, né? É. Eu quero estudar para concurso, vou usar o fone, vou acelerar meus vídeos, meus cursos online, eu preciso do fone que me auxilia. Qual a melhor orientação que um audiologista daria? Melhor, né? A ideal, né? Nesses casos, para a gente poder deixar essa semente aqui na roda de saberes. Assim, isso é um desafio, né? Porque o ideal é a gente não usar, né? Não usar em excesso. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma live, né? Eu estou aqui conversando com você, estou escondidinha aqui dos meus que estão dormindo e a qualidade melhor para minha voz sair, enfim, para eu conseguir te ouvir sem acordar a casa toda, é colocar meus fones. Até aí a gente está numa live de 1 hora, a intensidade que eu estou ouvindo você não é uma intensidade muito grande, então a gente está numa intensidade de fala que é normal. Isso começa a ficar nocivo a partir do momento que a gente fica com o fone em excesso de tempo ou em excesso de volume. Então, assim, esse fone que a gente usa para ir correr, depende, você vai correr aonde? Você vai correr na academia para botar seu fone competindo com o som que está saindo na caixa de som da academia? Aí já vai ser um som muito intenso. Você vai botar esse fone de ouvido para estudar, para botar seus audiobooks para ouvir no ônibus, no trem, enquanto você está indo trabalhar? Aí, com certeza, ele vai ser um som muito intenso, porque ele vai estar competindo com ruído de fundo e você não vai estar percebendo que você vai estar elevando a intensidade. Então, assim, quanto maior a intensidade, menor o tempo que você pode ficar. É o mesmo raciocínio que a gente tem quando a gente trabalha exposto a ruído. Inclusive, nessas regulamentações, que eu até comentei, na audiologia ocupacional, tem umas regulamentações, tem leis mesmo, tem as NRs para a gente se guiar, tem uma tabela da quantidade de decibéis que você pode suportar em cada jornada de trabalho. Então, assim, dependendo da quantidade de decibéis que você coloca no teu fone de ouvido, você pode ficar mais ou menos tempo. Então, se a gente exagera no volume e no tempo, não tem como, essa conta não fecha. Isso vai dar uma perda auditiva. Pode não ser de hoje para amanhã, pode não ser de hoje para daqui a um mês. Mas, assim, existe até uma campanha atualmente da Organização Mundial de Saúde, tem um ovinho quebrado com fone de ouvido, um ovo rachando, que é justamente para conscientizar os jovens, principalmente os jovens, mas né, eu não sou mais tão jovem e eu uso fone de ouvido quando precisa para trabalhar. Mas para conscientizar de que a gente não pode ficar refém do fone de ouvido. E não só isso, a gente precisa proteger a nossa audição de qualquer ruído intenso. Então você trabalha num ambiente Você trabalha numa boate, por exemplo, que tem sempre aquele som muito intenso. Você vai usar um protetor auricular. Você vai num lugar que você sabe que vai ser aquele... Vai acompanhar seu filho num show de rock, né? Que isso a gente vê muito hoje. Os pais estão muito participativos, eles estão acompanhando os filhos em tudo, né? Você vai acompanhar seu filho, vai você e o seu filho com o protetor auricular. Vai ser difícil convencer ele, mas... Então, assim, a gente precisa preservar ao máximo. Então, a recomendação é não usar ou usar num tempo menor, dar uns intervalos, não ficar o dia todo. Se você tiver oportunidade, mas eu trabalho em reuniões, mas assim, tem algum período do dia que você fica sozinho em casa, em home office, que não tem ninguém, bota sem fone. Fica sem fone, tá ali no silêncio, na sua salinha. É aquele horário que as crianças estão em casa, que tá todo mundo arrumando pro banho, tudo, você não consegue ouvir ninguém. Aí você bota o fone, entendeu? De preferência aqueles supraorais, né? Que esse aqui que eu tô é intraoral, porque é aquele fonezinho do próprio celular. Mas assim, a recomendação, se eu puder deixar um apelo, assim, preservem a audição de vocês. Tipo assim, se tiver que usar, use, mas dê umas pausas, dê os intervalos. Eu sempre brinco, né? Eu falo para os pacientes, você já tentou pegar o fone de ouvido no silêncio, quando você estiver à noite, vai dormir, você ajusta o volume do fone de ouvido. Vê se você vai conseguir usar esse fone de ouvido no ônibus, no trem. Não vai conseguir. E se você fizer o contrário, você leva um susto. Você pegar aquele volume que você usou lá no ônibus de manhã indo trabalhar
e botar ele à noite no silêncio da sua cama, você vai falar assim, meu Deus, era isso que eu estava ouvindo de manhã? Era isso que essa célula ciliada estava ouvindo de manhã. Isso quando a gente não dorme com fone, e a gente dorme, mas a célula ciliada não está dormindo, não. Ela continua recebendo aquele bombardeio do mesmo Estímulo. jeito. Então, exatamente. Interessante, muito interessante. Eu acho que você semeou muito bem aqui agora. Eu sei qual é o nosso tema, né? A gente também já deu aqui já 60 minutos, mas eu acho que Quantos? já, 60 já? já temos uma hora. A conversa Nossa, boa é assim, Adriana, é ótimo. Mas isso não é passou rápido. preocupante, tá? Pode continuar aqui. Mas eu acho interessante, assim, para a gente semear também, deixar registrado. Hoje se fala muito em avaliação de processamento auditivo central. Aí as famílias chegam falando, mas eu já fiz o teste do orelhinho, já fiz audiometria com 4, 5 anos, já fiz audiometria com 12 anos. Agora meu filho, a escola está pedindo avaliação de processamento auditivo central através do fonoaudiólogo, de um otorrinolaringologista. Que é isso? Para que eu tenho que fazer mais uma avaliação? Acho que você podia assim, se você puder dar um passant rapidinho aí sobre o que é e a importância que essa avaliação tem hoje em dia, principalmente para nós na terapia, né? Claro, um prazer. Você tocou na minha segunda menina dos olhos, que eu amo processamento auditivo. Então, assim, o que eu costumo explicar para os pais é o seguinte: a audição, quando a gente avalia na audiometria, a gente avalia a audição periférica, orelha externa, orelha média e orelha interna. Só que ali você está só avaliando se o som está entrando adequadamente, se você tem um órgão auditivo, se você tem a parte periférica, que você possa detectar esse som. Mas entre o som que você recebe e o som virar significado, ele se transformar em linguagem, ele ganhar um sentido, existe um caminho todo que eu chamo das estações do trem. Então, a via auditiva central, eu dou sempre a explicação para os pais que é como se você tivesse pego um trem ali na primeira estação e a cada estação que esse trem vai passando, é uma habilidade auditiva que você tá, é uma estação da via auditiva central responsável por uma habilidade auditiva. O que é isso? Eu escuto bem. Nossa, a audiometria do meu filho, ele escuta em 5, em 10. O normal para criança é até 15. Né? E para adultos até 20, 25, dependendo da classificação que você usa. Meu filho ouve tudo em 5, em 10, está tudo normal. Mas ele escuta, mas não entende. A professora diz que ele não consegue assimilar o conteúdo, ele não presta atenção. Se tiver amiguinho conversando, ele não presta atenção. Por quê? Porque pode ser que algum caminho nessa estação esteja prejudicado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum em estudantes. Figura fundo e fechamento auditivo. São duas habilidades que normalmente quem tem dificuldade na escola apresenta. Que é você poder prestar atenção, focar a atenção numa mensagem principal enquanto tem ruído de fundo. Esse ruído de fundo pode ser um barulho de obra ali na sala do lado, um ar-condicionado barulhento, aquele amiguinho planejando a festinha depois da aula, que o assunto é muito mais interessante do que o assunto da professora. Então você tem que ignorar aquele ruído externo para prestar atenção. Isso não é periférico, isso é central. Então você pode ter uma audiometria linda, maravilhosa, 100%, e não conseguir prestar atenção, focar na professora, porque aquela estaçãozinha de trem da figura fundo ou do fechamento auditivo está alterada. Tá? E aí a gente tem uma gama de habilidades. A gente tem a localização sonora, né, que a gente falou, um ouvido compensa o outro. Só que não, né? A gente sabe que não, porque para localizar de onde vem o som, para a gente ter o som estéreo, né? Tem muita gente que às vezes tem em casa aquele home theater, bota uma caixinha de som em cada lugar para você escutar o avião subindo ali e passando para lá. Se você não tiver os dois ouvidos funcionando, e se você não tiver o processamento auditivo íntegro, você não vai escutar esse som estéreo maravilhoso que você escuta no seu som de cinema, tá? Processamento temporal, diferenciar grave de agudo, reconhecer pequenos intervalos entre as sílabas, você reconhecer uma sílaba tônica. Isso tudo interfere na consciência fonológica, interfere na aprendizagem da leitura escrita. E assim, o processamento auditivo é papo aí para umas 3 lives, mas... Eu estava aqui pensando, vou ter que chamar a live só de
Mas assim, eu acho que a explicação básica que eu dou é essa, que a gente tem umas estações para a gente interpretar o som que a gente está ouvindo, né? Na verdade, o processamento auditivo, como os próprios autores falam, que estudam sobre isso, é o que a gente faz com o que a gente ouve. Então, você ouviu, entrou ali pela via periférica, ok. Você vai fazer o que com ele? A qualidade dele, o significado, a interpretação desse som, quem faz é a via auditiva central, que vai desde lá do comecinho do tronco encefálico até o cérebro. É muito, muito rico, muito amplo. E a Oi? fonoaudióloga, que é importante, E é né? o fonoaudiólogo que avalia e reabilita, Isso. porque eu faço tanto a avaliação quanto o treinamento em cabine, e aí a gente pode fazer a reabilitação tanto em cabine, para alguns casos, com audiômetro, lá com fone, ou pode fazer também na fonoterapia com uma fonoaudióloga, que não necessariamente precisa ser uma audiologista, pode ser uma fonoaudióloga, especialista em linguagem, aprendizagem, em reabilitação infantil, e ela vai dar conta de fazer essa terapia. Vamos deixar as pessoas com vontade de saber mais um pouco sobre processamento auditivo. Processamento. Já são 9 horas da noite, eu estou querendo assim, eu acho que já está bom para a gente encerrar, porque senão a gente não vai deixar as pessoas com essa gravação e aí as pessoas vão achar muito longa, né? A Roda de Caminho Sim. tem o hábito de deixar 60 minutos para que as pessoas realmente ouçam, escutam e depois desenvolvam e procurem, né? Você poderia deixar os contatos, que eu acho importante, como você trabalha no Instituto Nacional de Referência, para que a pessoa que está ouvindo aqui a nossa live, uma família, um adolescente, um adulto, um idoso, né, que tenha se identificado com alguma coisa que nós falamos aqui, que você brilhantemente explicou para todos nós e vai deixar aqui registrado na roda, possa buscar. E aonde buscar? Antes de mais nada, eu queria só deixar aqui, ó, o Juraci Júnior 6 colocou: você é orgulho do tio pai, você é maravilhoso. E a Helenice Gonçalves 3363 colocou: bravo, Adriana, maravilhoso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E a Suzy Mendonça falou: amei. Aí eu acho que Obrigada pelo carinho. a live, te agradeço muito, muito, muito. Assim, muitas bênçãos por ter você na minha vida, no meu caminho fonoaudiológico, de você ter aceito estar aqui semeando o seu saber, e ele vai ficar registrado, vai ficar aqui florescendo aqui na roda e colorindo nesse amarelo maravilhoso do Brasil de hoje. Mas compartilhe com o pessoal por onde que o pessoal pode buscar, aonde no SUS, no estado, e principalmente onde você atua, né? Você é um órgão público. Eu que agradeço, viu, mais uma vez aí, uma honra poder estar aqui falando do que eu amo, né? Então, assim, no serviço público, tá? O caminho é a clínica da família, né? Para quem é pelo SUS, procurar uma clínica da família e na clínica da família ela faz os encaminhamentos necessários, tá? Lá no INES, a gente não é vinculado ao SUS, mas como nós somos uma instituição pública e a gente preza essa referência na área da surdez, que o INES é uma instituição de referência, a gente atende não só a escola, que a gente está lá para dar suporte para a comunidade surda, mas somos 5 fonoaudiólogas e uma médica apaixonadas pelo que fazemos, então a gente abre algumas vagas para o público externo. Então, apesar da gente não ser vinculado ao SUS, a gente faz atendimentos gratuitos e a marcação é toda sexta-feira, é meio concorrida, mas as pessoas conseguem. Então, é toda toda sexta-feira, a partir das 10, pelo telefone. Se quiser, depois eu até comento na hora que você subir o vídeo, eu boto os telefones lá embaixo, que é o 22856263, e a gente faz do atendimento do bebê ou idoso, havendo vaga, a gente faz essa marcação. Mas a via direta pelo SUS seria a clínica da família. Se a criança, né, ou adulto, enfim, for diagnosticado com uma perda auditiva, o caminho também é a clínica da família, tá? Mesmo os que a gente faz diagnóstico lá no INES, a gente encaminha, o paciente vai com toda a papelada já, com laudo médico, tudo, e dá entrada no CISREG para ganhar a prótese auditiva, ganhar o aparelho auditivo pelo SUS. O nosso Sistema Único de Saúde, ele já doa o aparelho e, inclusive, a gente tem a cirurgia do implante coclear pelo SUS também, que é realizada no Fundão. Tudo isso via CISREG.
tá? E eu atendo também, como você falou no início, no consultório da doutora Daniela Capra e do doutor André, fica no Largo do Machado. São dois otorrinos queridos que eu tenho o maior prazer em trabalhar, que é a minha parte, o público e o particular, mas que eu trato os dois locais com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com o mesmo conhecimento que eu tenho. Ô, Adriana, É obrigado por isso. vir. Obrigado por você ter semeado. Vana Fati colocou que você é maravilhosa. Dá para sentir que você ama muito o pai. É minha Orgulhosa. mãe, gente, minha mãe, orgulhosa. Ah, Não falei que ela me acompanha em tudo que eu faço? Então. olha, não é só você, mãe, que ama a Adriana, eu também. É bom demais, querida. Uma boa noite para você. Agradeço às pessoas que estiveram aqui presentes. Lembrando que essa live vai ficar aqui salva na Roda de Saberes. Quem quiser compartilhar esse saber com alguém que esteja precisando, essas informações maravilhosas que a Adriana colocou, e vai registrar ainda mais depois que ficar salva. Boa noite. Muito obrigada, viu? Por tudo, sempre. Também. Conta comigo. Tchau. Tchau.